Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a Cafofo, esse é o Piras. Hoje a gente vai fazer realmente a configuração nesse vídeo do Western. O Western ele é feito em Rush, mas o cara que fez o Western ele resolveu meter o Lua dentro dele, então a configuração dele é baseada em Lua. E essa vai ser a configuração que a gente vai fazer. Então já senta o dedo no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e aperta no sininho para receber as notificações. Hoje a gente vai finalizar a configuração do Extra. Vamos configurar já para ele ficar já na cara do gol, tanto a configuração da transparência e a configuração do tema, tá? Porque ele tem vários temas que você pode utilizar. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem Color Schemes. Então é só você pegar. Eu gosto desse Abernathy. Tá beleza? Eu gosto desse camarada aqui. Só copiar e colar o bichão. Então esse aqui que eu gosto. Ele fica um pouco mais azul em vez de ficar preto. E config.window opacity igual a 0.9. Então se você escrever alguma coisa errada, ele vai abrir uma outra tela do Western e falar qual que é o erro que está acontecendo. Então é só sair da tela e vamos ver o que está acontecendo. Window opacity. Não é opacity, é opacity. Escrevi errado. Tá, beleza. Então agora a gente tá vendo aqui a tela no final. Então a gente pode, sei lá, dar uma olhada na configuração e editar aqui. Se você quiser baixar aqui ó, e colocar aí você vai ver tudo, tá? Ó, aí você não consegue entender nada do que tá acontecendo, dependendo da tela. Pode meter um 0.5. Aí eu gosto do 0.9 porque eu consigo entender, eu consigo fazer a diferenciação da minha tela do meu terminal e da minha tela que está atrás. E é assim que eu utilizo o meu terminal para estudar, por exemplo. Estou aprendendo numa LLM, eu deixo a tela atrás e vou copiando o código, né? Para não ficar copiando e colando, eu entender o que está acontecendo. É assim que eu estudo. Outra coisa que você tem que fazer, que eu acho que vocês não estão ouvindo, é que se você ficar apertando backspace ou então indo para um lado, ele fica fazendo um bell. Bim, 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 bim. Antigamente, eu acho que esse bell ficava on. E aí, no caso, eu acho que por default ele já tá tirando, porque é um negócio chato, mas mesmo assim, eu vou deixar config.audible igual a disable, para ele não encher o saco, vai que ele muda de lugar. E uma outra coisa que não tá aparecendo agora por padrão, mas antigamente aparecia, que seria o scroll bar aqui do lado. Aqui assim, ó, ele não tá aparecendo mais, tá? Então, mas mesmo assim eu já vou deixar para ele não ter problema. No caso, pode ser que tanto no Windows quanto no Mac o scroll bar possa aparecer. Então, no caso, eu vou fazer um config.enable scroll bar igual false. Aí agora vamos fazer a configuração da fonte. Então, config.fonte, a gente coloca o western.fonte JetBrains mono. Deu um erro, deixa eu ver qual foi o problema aqui no bagulho. Audible bell. O problema foi no Audible bell. Disabled. Faltou um D no finalzinho aqui. Erro convert Lula. Do you mean enable scroll? O bom é que eu já posso copiar o que ele falou pra mim que tá legal, né? Esse cara aqui que eu quero. Vou dar sair lá. Escrevi errado. Então agora tá tudo certo. Então enable scroll bar. A fonte é o JetBrains Monos. Aí eu só coloco a fonte aqui porque eu preciso fazer isso daqui, ó. config.halfbuzzFeatures, que é o nome zoado. E a gente vai colocar assim, ó. Couch igual a 0. Selig igual a 0. Então estou desabilitando ligatura e ligatura também. Esse selig e o lig. Liga 0. Então agora se eu fizer um igual, ele vai ficar desse jeito. E aí se eu der um... Deixa eu comentar esse cara só para vocês verem. Deixa eu comentar aqui, ó. Então se eu comentar esse cara, salvar, você vê que ele habilita a ligatura. Se eu desabilitar, ele volta sem a ligatura. Então isso que eu não gosto de ligatura. Se vocês quiserem ligatura, só manter esse cara, só remover esse daqui da sua configuração e salvar. Então tá. Então a gente tem Color Scheme e eu gosto de colocar aspas duplas, né? Então
A última coisa aqui que a gente tem que colocar das configurações é hide tab bar if only one tab. Aí a gente coloca true. Então o que que isso vai fazer? Agora eu não tô vendo nada, né, do Gnome e nenhuma tab. Se eu criar uma tab nova, Ctrl Shift T, e aí ele aparece as tabs. E as tabs, por exemplo, como a gente não tá usando Tmux, elas era o jeito que eu basicamente trabalhava, sei lá, 1 ano e meio atrás. Quando eu comecei a utilizar o Tmux, eu queria parar de mexer com tab. Mas eu quero dar uma ajeitadinha na tab. Vamos fazer isso daqui agora. Então vamos ajeitar a tab aqui pra gente. Vai ser, última coisa, config.scroll back lines. Aí eu meto 7000 aqui. E aí você coloca o que você quiser. E o que que é esse cara é quando você dá um Ctrl Shift X e começar a subir, ó. É o que ele vai lá pra cima. No caso aqui do nosso, como eu tô no New Vim, não tem muita coisa não. É o buffer. Deixa eu abrir uma nova tab e aí a gente fazer um cat setup. Vamos dar vários cats aqui, ó. E aí você pode ir subindo aqui com o K, né? Esse que é o scrollback, que é o buffer. Que ele vai segurar 7000. Para sair, você dá um ESC. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar as tabs, né? Porque agora, para você, por padrão, é Ctrl Shift 1, 2, 3 e eu quero colocar Alt 1, 2, 3. Então vamos fazer isso daqui agora. Config.keys igual, e a gente abre uma tabelinha, tá? Isso daqui não é um array, é uma tabela, nem um mapa. Que a gente tá em Lua, galera. E a gente coloca assim, ó, keys, não, key igual a 1, uma string 1, mods. A gente coloca Alt. Acho que não precisa ficar desse jeito aqui. Fica assim, ó. Tá. Calma. Relaxa. Não chora, não. E aí a gente vai colocar o action. A gente não pegou o ACT, né? Então vamos aqui em cima e vai fazer assim, ó. Local ACT igual stem.action. Então a gente tá pegando aqui o objeto que controla o ACT, os actions, tá? Então os actions são activate tab 0. Então se eu criar mods, né? Key 1, mods, action, activate, tá errado, activate tab. Ok, então a gente vai abrir aqui, ó, para eu ir para tela 1, em vez de fazer Ctrl Shift 1, é que ele ainda tá funcionando, ele só tá adicionando agora uma outra, né? 1 e 2, eu agora posso fazer Alt 1, Alt 1, ou Alt 1, pink, né? E aí agora a gente pode fazer isso aqui. Não, é melhor fazer isso daqui, ó. Vamos colocar uma vírgula aqui. E vamos colocar uma para cada de 1 a 0, tá? De 1 a 0, não preciso desse cara. Aqui é 0 em vez de 10. E aí a gente pega aqui também e coloca de 0 a 9, né? Então agora eu consigo usar o Alt 1, 2, ó, que é bem melhor, né? E a gente pode abrir mais tabs. Ou se você quiser, você pode abrir demais. Então, ó, Alt 0, Alt 1, Alt 0, Alt 1, Alt 0, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Bem melhor do que ficar fazendo Ctrl Shift, né? Só utilizar Alt até 0. Não sei se vocês são malucos de ficar abrindo mais de 10 tabs. É por isso que você... Quer dizer, eu sou maluco de abrir mais de 10 tabs. Aí, no caso, é por isso que eu utilizo o Tmux. Que ainda ele mantém o contexto e ainda não fica aparecendo as tabs lá em cima. Que eu acho feião pra caramba. A última coisa que a gente pode colocar aqui, ó, é uma telinha para você, é um atalho, né, para você fazer o quê? Então é o seguinte, ó, Alt, abre colchetes, então a gente, em vez de fazer Activate Tab, a gente coloca Activate Tab Relative,
Esse daqui vai ser um -1. E aqui fecha o colchetes, que é o quadradão. A gente vai fazer o 1. E aí agora, quando a gente abrir mais tabs, você pode fazer Alt, abre colchetes e abre e fecha colchetes. Aí tá indo para a direita, vai para a esquerda. Eu quero deixar aqui tanto o border como o padding, tanto no Linux como no Mac. Tá vendo aqui esse espaço aqui? Eu quero deixar ele um pouquinho menor, tanto do lado para o outro, de cima para baixo, tanto aqui no Linux quanto no Mac. Então, para deixar desse jeito, eu vou fazer assim, ó. Config.window frame e config.window padding. Então aqui vai ser o que? Border left width é igual. Deu pau. Eu sempre esqueço que agora tá certo. Left, right, bottom. Aqui seria right. E aqui seria top. Ah, funcionou. Tá. O problema tá aqui, cara. Padding. Agora tá funcionando. Tá. Essa configuração tá de boa. E essa daqui agora vamos trabalhar nela. Que a gente só precisa colocar left igual a 5. Right igual a 4. Top igual a 3. E bottom igual a 0. Olha, meus queridos. Aí a gente já tem menos espaço aqui do lado. Tá tudo certinho. Tá certinho, caramba. Bottom. Agora sim. Então a gente configurou aqui. Tudo certinho. Font size aqui vai ser 16. Que agora tá bem grande, né? Font size tá bem grande. E aí é o seguinte. Vamos agora configurar propriedades do sistema operacional. Baseado no sistema operacional. Como a gente está rodando Lua em cima do Rush, em vez de a gente fazer uma função para verificar se é um Linux, um Windows ou um Mac, a gente utiliza algumas variáveis que o próprio Western injeta no Lua para gente. Então, local is Linux, string find, aí a gente vai colocar aqui Western triple target, não é target triple. Aí coloca Linux. Aí a gente pega Mac, Windows, Darwin e aqui Windows. A primeira não é strings, é string. É string find. Target, desculpa. Tá, beleza. Então agora a gente tem ex-Linux e ex-Mac. Eu vou dar uma comentada no Windows, que o Windows fica por último. Então aqui eu vou fazer só o seguinte, ó. Local, font size, a gente mete a 16 aqui, correto? If is Mac, then and a gente coloca 20. E aqui fica font size. Isso aí. Então, para o Windows, cara, é o seguinte. Deixa eu mostrar um pouco da configuração do Western. E aí aqui em cima, na parte da configuração, ele vai mostrar como é que ele vai pegar o arquivo de configuração, tá? Que seria esse western.lua. Então, no caso, eles falam que o melhor lugar para você colocar seria o home.western.lua, que é esse que é o configuration file. Eu gosto de colocar ele num projeto. Então ele vai procurar esse xdg config home western.lua. E eu gosto de deixar ele no home.config western.lua. Esse daqui que eu coloco, tá? Porque ele é o padrão para todos os sistemas. Mas no Windows é melhor você setar uma variável de ambiente.
tá? Porque você não consegue fazer um link simbólico, que nem a gente está fazendo aqui, né, no nosso script. Então eu gosto de utilizar esse western config file. Então para reconhecer o western config file, local conf file os.getInv. Aí aqui a gente coloca aquela variável lá. Deixa eu copiar e colar a bichona. Então, se essa variável de ambiente existir, a gente faz assim, ó. If config file, then. Então, se estiver definido, a gente vai pegar o localdir sep igual a isWindow, tranquilo? Aí a gente vai fazer, se for Windows, tá bom? Esse daqui é o ternário aqui do Lua, // que vai ser o separator. Desculpa. Vamos descomentar aqui a variável também. Local confpath, a confile.match, 2 pontos, né? Match. E a gente vai colocar o seguinte pattern aqui. E aí a gente concatena com o de separator. E aí eu tô pegando só o path do arquivo de configuração, tá bom? Package path. Aí a gente está adicionando agora aquele path do que a gente pegou do arquivo de configuração pro include dirs, por exemplo. Esse package.path é um table onde tem todos os diretórios que são includes de bibliotecas do Lua, né? Então eu só estou adicionando nele aqui o confpath. Aqui é Lua, viu, galera? Não vou ensinar Lua para vocês, só estou fazendo aqui a configuração para se você estiver fazendo no Windows, sair do outro lado. E se você quiser mexer com Lua, dá uma olhada no... Uma eternidade depois. Então só estou adicionando o package.path, né, com o table concat, essas duas posições, tá? Que é o config path, todos os arquivos que tem init.lua, todos os arquivos com Lua. A última coisa para o Windows, lá no finalzinho, if is Windows, aí a gente vai fazer assim, config.default.prog. Aí a gente roda o PowerShell, tá? Sem o logo, para quem mexe com PowerShell. E a outra coisa que a gente vai configurar vai ser config.color scheme igual a Andromeda. E é isso aí. A outra coisa que eu vou colocar, só para a gente fazer a verificação do Linux, mas eu tô vendo que já nas versões novas você não precisa fazer isso, mas na minha configuração antiga eu colocava, é o seguinte. If is Linux. Antigamente eu tinha que configurar isso, não preciso mais. Mas eu já vou deixar porque vai que muda, né? Já que mudou uma vez, será que não muda outra vez? Então, Windows, eu vou colocar ele como none. Então a gente tem uma verificação para Windows, uma para Mac e outra para Linux. E a última coisa que eu quero fazer só para mostrar que isso é possível, no meu arquivo de configuração eu tinha vários outros módulos, né? Vários outros arquivos, né, configurados. O que a gente pode fazer é criar um arquivão aqui sobre color.lua. No caso, no meu, eu tinha um diretório chamado color e color.lua. Mas eu vou deixar desse jeito que eu acho que é mais simples, eu acho que não precisa fazer, mas se você estiver trabalhando com uma configuração mais rebuscada, ou se você quiser escrever até um sistema aqui para gerar a sua configuração, fica à vontade. E aí aqui a gente cria um módulo. Local, m igual a um table. Aí a gente faz assim, ó, m.schemes, que aí eu deixo aqui os schemes que eu gosto e eu dou um retorno no m. Aí aqui, ó, o que eu gosto é o Andromeda, o Abernathy, né? Vou pegar o Abernathy lá, que é o que eu gosto. Receber. E aqui a gente coloca Andromeda. Recebe o Andromeda. Só que eu acho que o Andromeda tem que ser maiúsculo. Basicamente, eu estou colocando os nomes que estão dentro
desse Color Schemes aqui. Então, com A você tem Bernat aqui, correto? E o Andrômeda, deixa eu procurar Andrômeda. Tá, então eu tô pegando esse cara e colocando ele dentro de um objetozinho, que seria uma tabela. E aqui você faz o require do seu color, né, do seu módulo color, depois dessa linha, que aqui o seu include files está configurado corretamente, então eu só vou fazer color. Então aqui no Abernathy eu coloco assim, ó, color.schemes.abernathy, e aqui era para ser, em vez da string Andrômeda, teria que ser desse jeito, tá? Andrômeda, só que aqui a gente coloca o Andrômeda. E aí, se você quiser, você pode adicionar mais e testar. Né? Por exemplo, esse 3 aqui, ó, que começa com 3. É, esse cara aqui, tá? Então vamos copiar e colar ele. E quando você salvar, ele manda o color scheme aqui, que é basicamente o tema do seu Western. Mas eu gosto do Andrômeda. Você vê a diferença, né? Esse daqui é bem preto, né? E aqui ele fica um pouco mais cinza no Abernathy. Eu gosto mais assim, desse jeito. E é assim que eu trabalho. Na minha configuração, vou mostrar até para vocês aqui, ó. Eu tenho config e color. E aí eu tenho vários aqui, eu já coloquei vários, que foi os que eu tava testando. Eu tava querendo colocar todos aqui, mas eu acho que não é uma boa ideia, não. Tem mais o que fazer da minha vida. E aí, se você quiser, fica à vontade. Só vou mostrar aqui como é que tá a configuração no Windows, né? Vamos rodar aqui o Windows pra gente. Então o Western tá rodando aqui. Eu acho que ele não pega transparência, ou é porque a versão do Western que eu tenho aqui é bem antiga, tá? Então ele já tá rodando aqui com o PowerShell e tá com aquele color scheme, que é o Andromeda, né? Eu acho que ele fica melhor assim. Fica coloridinho, bonitinho. E aqui no Windows o que você precisa é setar a variável de ambiente, né? Então vamos aqui, por exemplo, no Settings. Eu sei, cara, eu sei. Então eu acho que eu só preciso vir aqui no System. Não, About. Eu preciso vir aqui no About. Advanced System Settings e Environment Variables. Então aqui são as variáveis de ambiente. E aqui você pode ver que tem um westm config file que está no uses fpida source westm config westm lua. Então é só você editar a variável de ambiente, e como a variável de ambiente está configurada, né? O que vai acontecer é que essa parte aqui, ó, essa parte aqui vai funcionar e o color vai pegar. No caso, eu estou rodando a minha configuração, tá? Que tem um diretório, não essa daqui. Mas é o mesmo código, tranquilo? Beleza, então configuramos o Western. Então agora a gente fechou a configuração do Western. Você já está com o Western boladão. E aí agora a gente já pode começar a mostrar o Shell, que vão ser os próximos vídeos. Depois a gente vai ver o multiplexador e a gente começa a fazer realmente vários vídeos a respeito do Neovim. Paralelo a isso, eu vou começar a fazer outras séries a respeito de Git, a respeito de banco de dados. E aí você se inscreve no canal, tá? E aperta no sininho, tá? Para receber as notificações. Muito obrigado pela companhia e pela força no Cafofo. Esse foi o Pires e a gente se vê por aí.